boa tarde. Boa tarde a todos. Então, hoje nós estamos aqui na nossa casa para mais uma transmissão, para mais um momento de estudos e vamos convidar a todos que possam fechar os olhos, serenar a mente, tomar uma inspiração bem profunda. Soltar o ar e assim permitir que possamos serenar mente e coração. E nesse serenar possamos nos conectar ao Pai, possamos nos conectar a Jesus. Para esse momento também pedir à espiritualidade amiga que possa nos amparar, que possa nos guiar e que possa fazer desse nosso momento de estudo um grande momento de estudos. Pedimos ao Pai que nos guie e nos acompanhe, que esteja conosco aonde nós estivermos, porque unidos pelo pensamento e pelo coração, sempre estamos juntos, juntos do Pai, junto de Jesus e juntos daqueles a quem amamos e que hoje estão um pouco mais distante. E assim, em grande união, abrimos o nosso estudo dessa tarde. E que assim seja. Então, hoje o nosso tema é a cortina do eu. E esse tema está no livro do Chico, Fonte Viva, que é o item 101. Que a gente vai começar só lendo a passagem de Paulo na carta aos Filipenses, que diz assim: para que todos, porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo. Isso Paulo disse aos Filipenses. Antes da gente fazer a leitura do Chico, queria convidar a gente também ouvir o que Jesus disse. E uma partezinha que comunga muito bem com esse assunto está lá no capítulo 22 do nosso Evangelho, na parte do sede perfeitos. E daí tem uma passagem de Jesus que ele fala assim: amai aos vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam e orai pelo que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? A gente vai ficar com essa partezinha. Se a gente amar somente aqueles que a gente ama, ou seja, qual a recompensa nisso? Não fazem assim também os publicanos? Não fazem assim todos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, o que fazeis com isso mais do que os outros? Se a gente for grato, gentil, amável somente com aqueles que nos são caros, o que a gente está fazendo mais do que os outros? Não fazem mesmo os pagãos? Sede, pois, vós, outros, perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celestial. Então, isso aqui está lá em São Mateus, capítulo 5, versículo 44 ao 48. Essa é o que nos traz Jesus. E Paulo nos convida, então, porque todos, ou seja, porque nós buscamos o que é nosso e não o que é do Cristo. E aí, Emmanuel, né, ditado por Emmanuel, começa:
Em verdade, estudamos com o Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Nós estamos, desde a vinda de Jesus, aprendendo, né? Numa grande jornada escolar que já dura 2020 anos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante a vida. Aí a gente vai lá para Jesus. Se a gente amar só aqueles que nos amam, aqueles que fazem parte da nossa rede de eleitos, né? O que isso a gente está fazendo? Qual é o merecimento nisso, né? Então, por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, que somos cooperadores iniciantes, e observamos que, mesmo aí, em assuntos da virtude, a nossa porcentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos em maior ou menor proporção. Em tudo em nossa parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos ou os princípios que damos fé, que validamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. Nas obras do bem, a que devotamos, estimamos, acima de tudo, os métodos e os processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender, porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado, que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso a que se sente constrangido. Mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância, porque infelizmente cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Enquanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem, na experiência do corpo e além dela, arrebatamo-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade em que aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo em favor da nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. Então isso é Emmanuel
falando sobre essa cortina do eu e essa nossa procura pelo nosso eu. Então, quando Emmanuel fala assim, por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida, né? E aqui, um pouquinho mais pra frente, ele comenta aqui que, de um modo geral, infelizmente, nós vivemos à procura do eu mesmo, né? Então, vamos lá, vamos discorrer sobre o que é essa cortina do eu, o que é essa procura do eu. Vamos imaginar, né, que por uma obra divina, hoje, nós estamos com a nossa mobilidade cerceada, né? E aí a gente vai tendo contato com algumas pessoas e esse contato ele fica mais profundo e aí a gente passa a olhar naquele outro algo que a gente não reconhece. Aí a gente tá olhando além dessa cortina do eu. Por quê? Porque normalmente, qual é a reação usual do ser humano? Pensemos nós, né, humanos. Nós nos aproximamos normalmente quando a gente tem afinidade. Mas também nós, em função desse complexo de Édipo, o que é o complexo de Édipo? Édipo vai na água, né, no rio, não tinha espelho, e ele olha aquela imagem e ele fica apaixonado por aquela imagem. E assim nós somos apaixonados por nós mesmos. E essa paixão, né, ela é muito ampla. Ela pega o bom, a virtude e os defeitos e as nossas dificuldades. Então, muitas vezes a gente diz que é muito, muito, muito mais trabalhoso a gente buscar um defeito na gente. Por quê? Por conta dessa cortina do eu. Porque nós somos apaixonados por tudo, pelo bom e pelo ruim. E muitas vezes nós temos excelentes justificativas para manter as nossas atitudes. Por exemplo, podemos ser agressivos. Sabe aquelas pessoas que são, né? Elas passam assim. E aí, o que é normal com essa personalidade montada? Pessoas assim, elas vão se dar muito melhor com pessoas que são iguais. Mas por quê? Porque elas gostam. Elas são apaixonadas, nós somos apaixonados por nós. E aí, quando a gente encontra uma outra pessoa que é um espelho dessa nossa paixão, porque tem o outro lado, né? Tem aquela parte que a gente não gosta. Mas quando a gente encontra alguém que espelha essa nossa paixão, e aqui está desenhado o complexo de Édipo, nós nos apaixonamos, nós nos arrebatamos. Por quê? Porque essa pessoa é exatamente aquilo que eu amo em mim. Então, eu amo ela também. E é muito fácil amar ela, porque ela é eu. Então, ela mostra exatamente aquilo que eu tenho. Então, nós temos os nossos favoritos, os nossos eleitos. E assim, no nosso círculo ali, vai se fechando. E aí, a gente tem um outro lado nosso, que é aquelas partes que a gente não reconhece e que a gente não gosta. E que quando a gente vê no outro, isso torna o outro, né? Fala do Evangelho, amai ao vosso inimigo, né? Então, às vezes, tem pessoas que estão no nosso ciclo, né? No nosso círculo pequeno, diminuto, que nos incomodam. Que eles não espelham o nosso complexo de Édipo, ou seja, não nos geram esse amor que a gente espera, né? Eles vão nos convidar a olhar a essas partes que a gente não gosta. E justamente por não gostar na gente, isso Joana fala muito. E Joana traz essa questão de que o outro é sempre um espelho, né?
Então, quando a gente gosta daquele espelho, estamos vivendo um complexo de Édipo. Não sempre assim, né? Aqui a gente está olhando dentro da temática do convite do estudo de hoje. E quando essa outra pessoa não espelha aquilo que a gente gosta, é que a gente faz o afastamento. E aí Emmanuel nos convida a olhar por um exemplo. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos porque demonstram pontos. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vistas diferentes do nosso, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes dávamos. E é exatamente isso. Então, quando a gente encontra uma barreira, a nossa afeição ela vai diminuindo. Mas por que a gente encontra essa barreira? Por que a gente se depara com essas situações? Hoje a gente vê, neste momento, né, nós vivemos um período de pandemia que para todos é global, em que as pessoas elas saem do seu ritmo normal exacerbado e elas vêm para um convite mais íntimo, de ficar ou isolado ou restrito a poucas pessoas, né? Para diminuir. Mas qual é o convite maior aqui? Porque normalmente a gente pode pensar assim, é dentro da família, né? É dentro do nosso círculo menor que a gente é convidado ao trabalho de uma vida inteira. E é dentro desta família, dentro desse círculo menor, que essas pessoas que inicialmente nós amamos, muitas vezes por um complexo de Édipo, porque elas espelham exatamente aquilo que a gente acredita, aquilo que é a nossa imagem, espelha a nossa imagem, mas na medida que a gente começa a conviver, a gente vai vendo que não existe isso, porque não existem duas pessoas iguais. Não existem duas personalidades iguais. Cada pessoa é um ser único. E nesse contato mais próximo é que as arestas vão aparecendo. E essas arestas é que é o convite da obra do Cristo. Amai ao próximo como a si mesmo. Mas amar o próximo como o próximo é. Não desde que o próximo seja o nosso espelho. E essa é a beleza da coisa. Amar ao outro como o outro é. Mas normalmente, e isso é instintivo do ser humano, é amar ao outro como o outro é aos meus olhos. Então, desde que o outro siga a minha cartilha, ele tem o meu afeto. No momento em que isso já não acontece, aí existem, né, o afastamento. Aí a gente tem a visão daquele afastamento, aonde o que é esse afastamento? Essa perda de encantamento. E aí o amor genuíno, que é aquele amor que cobre uma montanha de pecados, que é aquele amor que supera as dificuldades, que é o amor genuíno, a gente perde a chance de aprender a executar ele. Porque nós viemos numa encarnação como bebês, né? E o bebê, ele recebe uma quantidade infindável de amor, digamos assim, numa situação normal. Ele é só amor, ele inspira amor. Então a gente tem contato com esse amor lá na primeira infância. E aí, quando a gente vai crescendo, a gente vai entendendo e a gente vai estando em contato com a vida e a gente vai perdendo essa conexão, porque a gente vem aprender a amar como adultos. E como é aprender a amar como adultos? Um adulto, ele não mede uma condição, né? Ou a criança não mede. A criança, ela é puro amor. Ela é
puro. Então ela é expansiva, ela abarca. Pensem na imagem da criança. A criança, ela é uma explosão de amor, certo? Mas daí nós crescemos. E aí nós vamos entendendo que o amor é condicional. E aí a gente começa a pôr condição para dar o nosso amor, mas também presos nessa cortina do eu. Por quê? Porque a gente quer amar o outro quando o outro é igual a nós. A gente quer amar o outro quando ele não nos fere. A gente quer amar o outro quando ele não discorda da gente. A gente quer amar o outro quando ele não é superior a nós, quando nós somos superiores. Emmanuel também discorre que na caridade, quando nós estamos no lado da ponta que faz a caridade, é muito fácil fazer a caridade. Mas quando nós estamos do outro lado, na ponta que recebe a caridade, e que a gente olha para aquele que está fazendo a caridade e nós não estamos abertos a receber. Se a gente pensar que desse lado, quem é o Pai que nos dá a caridade? Quem é? Jesus. Nós precisamos nos colocar nesse lugar. A gente precisa aceitar esse lugar para poder chegar e dizer: Pai, eu estou aqui. Mas antes de estar aqui ao Pai, tem outros na nossa escala terrestre que nos convidam a descortinar esse eu, a trabalhar essa abertura, né? Esse véu da ilusão. Porque nada mais é que um véu da ilusão. Então nós vivemos em ilusão. No momento em que alguém que é diferente da gente aparece na nossa frente e mostra que o mundo é diferente, oportunidade, a gente tem uma oportunidade de sair do nosso véu da ilusão. E isso é muito bom. Só que muitas vezes a gente está tão perdido e tão encalacrado, né, tão envolto nas nossas coisas, que a gente não enxerga, a gente não vê e a gente não aproveita. Então, se a gente puder observar que nada na vida é por acaso, que uma pandemia mundial não é por acaso, que se a gente está naquele ambiente com pessoa A, B e C, não é por acaso, e que se no nosso plano reencarnatório a gente assumiu um compromisso e agora a gente está tendo oportunidades, e não estamos tendo agora, a gente está tendo desde o começo, a gente sempre tem oportunidades, desde que a gente olhe com os olhos de que vê por oportunidades. Porque a gente pode, muitas vezes, passar batido. E aí vai acontecer de novo, e de novo, e de novo. A gente chama isso de ciclo vicioso. Joana fala muito de ciclo vicioso. E o que é isso? É quando a gente perde a oportunidade. Ai, mas sabe, eu não sei porquê. Sempre aparece uma pessoa assim, assim, assim na minha vida. Eu vou para lá, tem uma. Eu vou para cá, tem outra. Eu vou para lá, tem outra. Oportunidade. Perdemos a primeira oportunidade, perdemos a segunda oportunidade, podemos fazer jus da terceira oportunidade. É importante a gente ficar atento, porque Deus fala com a gente através do outro. E a nossa cortina, o nosso véu de ilusão, às vezes embota o nosso sentir e o nosso ouvir. E aí a gente não ouve. Muitas vezes a gente faz prece e a resposta da nossa prece vem através do outro. Mas a gente está tão enredado em nós mesmos que a gente mal consegue ver que o outro veio em resposta à nossa prece. Bem importante isso, né? Às vezes a gente está tão preso no nosso mundo particular que a gente não permite que a ajuda que a gente pede, e que normalmente, se é um pedir com fervor a gente recebe, ela vem a partir do outro. E se a gente continuar na nossa cortina do eu, amando o nosso espelho,
a gente perde as oportunidades. Então, aí a gente perde também a oportunidade de caminhar. Porque qual é o objetivo maior de uma encarnação? Qual é o objetivo maior da gente vir, ganhar um corpo material, esquecer do passado, porque a gente esquece do passado. Nós viemos não como uma página em branco, mas viemos para escrever uma nova página com base, né, naquilo que a gente já viveu. Então, qual o objetivo de tudo isso, se lá em algum momento nós ficamos presos a essa ilusão do amor ao nosso espelho? É bem importante a gente se fazer esses questionamentos. Como que para nós isso acontece? Quando Emmanuel começa, ele fala assim: em verdade, estudamos com o Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares. E é isso que a gente precisa fazer. Então, sim, nós estamos em jornada, nós estamos estudando, nós estamos constantemente estudando, mas ainda estamos conservando lamentável cegueira diante da vida. Ainda estamos presos no véu da ilusão do eu. Aqui a gente pode elencar muitas coisas. A gente pode ir para o egoísmo, a gente pode ir para todos os aspectos que são as nossas fontes de melhoria, nossos processos, né? Então, normalmente, quando a gente está dentro de algo que nos machuca, algo que nos fere, a gente quer evitar. A gente quer evitar acessar o nosso núcleo de dor. Isso é real. Nós queremos evitar acessar o nosso núcleo de dor. Por quê? Porque dói. É lógico, né? Dói. Então, se a gente pensar que acessar esse núcleo não precisa ser de uma vez só, a gente não vai escancarar, né? Ninguém arranca nada. Não existe. Isso é desumano. Nós precisamos olhar que acessar esse núcleo de dor nos convida também ao princípio de Jesus: amar ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro a gente tem que se amar no sentido verdadeiro, não no complexo. Então, quando a gente se ama, a gente também quer se corrigir. No complexo, a gente não quer corrigir nada, a gente só quer encontrar outro que a gente possa amar também e que seja igual a nós. Aí não existe, a gente se frustra. Mas o amor genuíno é aquele amor que entende, que aceita e que é humano. Humano no princípio de aceitar a humanidade, aceitar todas as facetas do que é ser humano. E isso é o princípio maior. Então, quando a gente está pensando assim, amar ao próximo como a si mesmo, amar a si mesmo de uma forma verdadeira, olhando esse núcleo de dor, porque todos nós temos um núcleo de dor. Todos nós temos as nossas feridas que a gente traz e todos nós trazemos a nossa forma de se proteger dessa ferida, para que ninguém nos fira de novo. E aí a gente pode usar mão de muitos recursos para nos proteger. A gente pode usar da agressividade, a gente pode usar da submissão, a gente pode usar do se ausentar, que é a retirada. Então tem muitas formas de nos proteger. E quando a gente encontrar alguém que é igual a nós, ou seja, que também é aquela faceta que a gente olha na ilusão, nós amamos. Por quê? Porque essa pessoa não nos fere. Ou a gente acha que não nos fere, né? Enfim.
Enfim, então o amor humano é se amar olhando esses núcleos de dor. Então nós temos um núcleo. E como é que a gente vai fazer para amar a nós com isto, tudo que é o nós, né? O bom e o ruim, o bom e aquilo que a gente já trabalhou, que já evoluiu, e aquela parte que ainda precisa ser trazida à luz, a nossa sombra. Então, quando a gente conseguir olhar para a gente assim, com esta humanidade, nesse lugar, é que depois de fazer com a gente, é que a gente vai conseguir fazer com o outro. E aí, o outro vai deixar de ser um inimigo, porque aquela atitude no outro que nos fere, vai deixar de ferir, porque a gente vai olhar com outros olhos. A gente vai começar a perceber a nós em primeiro lugar, de uma forma diferente, para então, descortinando esse véu de ilusão, olhar ao outro com outro olho, com outros olhos. Não com o olhar mágico, com o olhar iludido desse espelho que nós amamos de nós mesmos, mas começar a olhar o outro em verdade, com esses dois lados, com a parte dele que já evoluiu, com a parte dele que já andou e com a parte dele que está emergindo, envolta em sombra, mas que também, se não emergir, não vai melhorar, não vai trabalhar. Tudo que já é trabalhado hoje é por quê? Porque lá atrás talvez tenha sido uma sombra. E essa sombra, na escala do tempo, vira luz. Todos nós, instintivamente, queremos isto. Isto é felicidade para nós. Mas nós temos os nossos núcleos de dor. E para proteger e para nos proteger é que nós ficamos na nossa ilusão, nessa necessidade de proteção. Então que a gente possa aproveitar todos os convites que nos são mandados, que a gente possa nos colocar nesse lugar de entender que sempre que a gente encontra um núcleo de dor, a gente precisa de muito amor. Primeiro, para nos tratar, para depois conseguir olhar ao outro. Porque nessa interação que hoje a gente vê, tem uma matéria nos Estados Unidos, em alguns países, que diz que depois da pandemia aumentou o número de divórcios. E é uma realidade. Quando a gente encontra um outro que é o nosso espelho e a gente se apaixona por aquele espelho, é ótimo conviver com esse espelho 2 horas por dia. Difícil é conviver com esse espelho 24 horas por dia, porque ainda tem que dormir sobre o mesmo teto, né? É 24 horas, não tem para onde fugir, tem que ficar. Então que a gente aproveite todo o nosso tempo para olhar como a gente olha para aqueles que estão à nossa volta com esse complexo de espelho. E como esse espelho se quebra no momento em que a gente começa a ver que não é bem assim. E aí o espelho se quebra, e aí o amor se desfaz, e aí o encanto já era. Se o encanto já era, é por quê? Porque a gente está um pouquinho mais perto da realidade. Um pouquinho mais perto daquilo que é a verdade do amor. Daquilo que é o que Jesus diz, que é o nosso... Ele diz que o maior mandamento, o primeiro e o principal mandamento de todos é amar ao próximo como a si mesmo. Então, esse é o convite maior. Esse é o nosso convite hoje. E a gente não precisa ir muito longe para amar o próximo. A gente vem numa missão bem pequena, dentro da nossa família. A gente tem pai e mãe, depois a gente casa, tem esposo, filhos, e assim a gente vai indo. Então, o nosso amor ao próximo, ele começa nessa pessoa mais próxima da gente.
Essa é a nossa oportunidade hoje. O nosso espelho tá ali, a gente ama o nosso espelho. E às vezes esse espelho se desfaz. Opa, oportunidade. Vamos olhar o que está se desfazendo. Qual é o convite que a gente está tendo nesse momento? E assim dá um passinho pequeno, um passinho pequeno a cada análise que a gente faz. Porque essa análise ela é nossa. A gente pode compartilhar ela com os outros. Com certeza pode. A gente pode compartilhar, a gente pode dividir, mas a gente pode também compartilhar só com Deus em prece. Porque quando a gente vai para a prece, aí a gente vai lá para o finalzinho de Emmanuel, que ele fala sobre meditação. Olha só. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem. Hoje a gente está de mãos dadas com os dois, né? No mundo, muito sofrimento, no mundo, muitas desencarne. Na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, em que aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo em favor da nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. E no Evangelho, no finalzinho, o que Jesus disse? Sede, pois, vós, então, sejamos nós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. E o que é essa perfeição? O que é essa perfeição? É a gente desenvolver as nossas qualidades. Porque todos nós trazemos a centelha divina, que ela acaba ficando adormecida, ela fica envolta em sombras, ela fica envolta a todo o nosso processo desequilibrante, né? Os nossos desequilíbrios encarnação após encarnação. Mas essa semente está aqui. Essa semente ela precisa germinar. E essa semente conta só, né? Conta com esse acordar. O Pai está sempre a postos. E basta a meditação. E o que é uma meditação? O que é esse estar em meditação e humildade? O que é esse recolhimento? É esses questionamentos pessoais. A gente não precisa necessariamente estar num lugar definido para conseguir fazer uma prece. A gente pode fazer isso o dia inteiro. A gente pode fazer isso sempre que se deparar com uma situação. A gente pode fazer uma prece em 1 minuto, em 30 segundos. A gente pode estar nessa comunhão com Deus, nos ligando ao Pai, nos ligando a Jesus. Se assim a gente estiver disponível, se assim a gente tiver vontade, se assim a gente estiver atento às oportunidades que vêm e nos mostram o quanto a gente precisa ainda despertar e descortinar o nosso véu da ilusão. Então a gente encerra com essa certeza de que essa comunhão com o Pai está sempre disponível. A gente pode acessar a qualquer momento. E a gente vai para a nossa prece de encerramento. E assim, agradecidos pela espiritualidade que nos ampara, agradecidos por Jesus, nosso guia, que nos falou há tanto tempo e a sua voz ainda ecoa em nossos ouvidos. Te agradecemos, Mestre, de todo o nosso coração. E ao Pai, te pedimos, Pai, nos guia, nos dê a tua mão, para que assim a gente possa, em segurança, fazer a nossa travessia. Que possamos, Pai, te conectar em prece, te conectar nas nossas meditações. Pai,
que as tuas vibrações alcancem todo o nosso ser e que cada um de nós esteja aberto a receber tudo aquilo que tu mandares a nós. E assim, agradecidos por todo esse momento, agradecidos por mais esse momento de aprendizado, encerramos a nossa tarde de hoje. E que assim seja.